Eu quero, antes de mais nada, falar quem eu sou um pouco, servo de Deus. Meu nome é João Cláudio Rufino, sou casado com a mulher mais linda da face da terra, amém? Eu costumo dizer por esse Brasil e mundo onde eu tenho ido pregar que é o seguinte: a minha mulher só tem um defeito, ela não anda, ela desfila, amém? Graças a Deus, temos uma filha linda, maravilhosa, que vai fazer 2 anos, em agosto próximo, chamada Olívia. E juntos nós participamos na Arquidiocese de São Paulo, no grupo de oração Caris, e tenho a graça, dentro da Renovação Carismática Católica do Brasil, de coordenar a comissão de reflexão teológica. Claro, chamado de Deus, mas também por conta da profissão que eu exerço. Sou professor lá na Faculdade de Teologia, na PUC São Paulo, na área bíblica. E tenho já quase 10 anos formado gerações e mais gerações de teólogos, teólogas e padres de diversas dioceses que passam lá por nós durante esses quase 10 anos. E quero dizer a vocês, queridos irmãos e irmãs, que é uma alegria poder estar aqui mais uma vez no Paraná, um estado que já estive muitas e muitas vezes, rever tantos irmãos, tantos amigos, não é? Me redimir também, não é, com o Patrick, porque o ano passado era para eu estar aqui, mas eu fiz uma confusão na agenda, e aí eu acabei tendo uma outra missão e tal, foi uma confusão danada que eu fiz, então estou aqui também para poder me redimir. Agradeço o convite da Vera, né? Obrigado, minha irmã, por você me acolher aqui. E também um grande amigo, um grande irmão, o Márcio. O Márcio que eu conheço há mais de 20 anos. Nós começamos na caminhada juntos, lá em São Paulo, na Diocese de Campo Limpo. Ontem a gente bateu um papo tão bom, né, irmão? Relembrando das loucuras que a gente fazia na evangelização. Muito bom, irmão, rever você, viu? Uma honra muito grande. Quem aqui quer experimentar o poder do Espírito Santo, diga eu. Então diga assim comigo: Senhor, nesta manhã, eu quero o poder do teu Espírito. Por essa razão, eu autorizo ao pregador, força gente, força, ao pregador, se eu dormir, se eu cochilar, se eu atrapalhar o meu vizinho, eu autorizo ao pregador jogar na minha cabeça esse microfone com toda a força, a fim de que eu esteja ainda hoje com o Senhor no paraíso. Amém? Ó, você falou amém, então você me autorizou. Aleluia. Queridos e queridas, é nessa alegria de Pentecostes que nós queremos mergulhar numa palavra fantástica que toca o nosso coração e que nos ensina muito a respeito da obra do Espírito Santo na nossa vida. Justamente porque nós vamos olhar para a experiência daquela que foi plena do Espírito Santo, que é Nossa Senhora. Como foi a atuação do Espírito na vida desta mulher, nossa querida mãe. E é justamente isso que nós queremos contemplar nessa manhã. E de modo muito profundo e com muito amor. Abra sua Bíblia lá comigo no Evangelho de Lucas. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 26. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Acende a luz para o povo aí, vê a Bíblia. O povo está pedindo aí. Vamos lá, meu povo.
Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Eu vou ler aqui na Bíblia. Oh, aleluia! É bom que eu vejo vocês também, que não estão vendo nada. Vamos lá. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Eu vou ler aqui na Bíblia de Jerusalém. Você acompanha na Bíblia que você tiver aí em mãos esta palavra. Me acompanhe, por favor. Diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: alegra, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu a um filho na velhice. Este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo tua palavra. E o anjo a deixou. Vamos dar uma salva de palmas a essa palavra maravilhosa. Bora aplaudir mais forte aí, povo de Deus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos diante de um texto basilar para a nossa fé cristã católica. Trata-se do momento em que o anjo Gabriel aparece a Nossa Senhora. A primeira coisa que eu gostaria de tratar com você aqui, de forma bem rápida, uma contextualização, porque esse texto, para ser entendido, precisa que a gente volte o nosso olhar para todo o contexto do que estava ocorrendo. E a primeira coisa presente dentro desse contexto é justamente aquilo que nos diz o versículo 26. E no versículo 26, nós temos posto no 6º mês. Que 6º mês é esse? É 6º mês em relação a quê? É o 6º mês em relação àquilo que era a gravidez de Isabel. E nós sabemos, Isabel, casada com Zacarias, formavam um casal de velhos e estéreis, não podiam ter filhos. Milagrosamente, por ação do Senhor, Isabel concebe João Batista. 6 meses depois, portanto, aparece o anjo Gabriel. A grande questão que se coloca, afinal de contas, é: por que tem que ser Gabriel aquele que apresenta a Maria essa grande missão de ser mãe do Salvador? Há um detalhe maravilhoso que eu gostaria que você soubesse. No Antigo Testamento,
lá no livro de Daniel, o anjo Gabriel aparece. E o anjo Gabriel dá uma mensagem de que depois de um determinado período de tempo, viria o Messias, viria o Cristo, viria aquele que realizaria o plano de salvação de Deus. Então é claro, Gabriel, que anunciou isso lá no livro de Daniel, é aquele que anuncia na nova aliança aquela profecia anterior. Então tinha que ser o anjo Gabriel. Ou seja, nós estamos diante do cumprimento da salvação que Deus havia prometido outrora àqueles que eram o povo da antiga aliança. Agora, um outro detalhe. O texto diz algo fantástico. Diz que ele, Gabriel, foi até uma cidade chamada Nazaré, que fica na Galileia. Agora eu preciso te dizer algo. Nazaré, meu querido e minha querida, fica na periferia. Nazaré não era, para que você tenha uma ideia, uma grande cidade como ela é hoje. Hoje Nazaré é uma cidade imensa, com um trânsito absurdamente caótico. Nazaré é um polo turístico, pessoas do mundo inteiro vão até lá para poder conhecer as origens de Jesus. Mas Nazaré, na época, segundo a arqueologia, era um pequeno vilarejo, um vilarejo que no máximo tinha 200 pessoas. 200 pessoas, boa parte delas, trabalhando na construção de uma cidade que ficava a 6 quilômetros dali, uma cidade imponente, poderosa, muito bonita, chamada Séforis, que aliás não aparece nenhuma vez no Novo Testamento. Nazaré era uma cidade de pessoas pobres. De acordo com os relatos que nós temos, meus queridos e queridas, de textos extra-bíblicos, de textos fora da Escritura, diz que uma autoridade romana recebeu diante dele 2 homens de Nazaré, que tinham sido pegos roubando. Colocaram esses 2 homens diante dessa autoridade romana, e esses 2 homens foram medidos dos pés à cabeça por essa autoridade romana. E essa autoridade romana, gente, eu quero que você imagine a cena comigo, para você entender o que era Nazaré. Ele, ao olhar aqueles 2 homens, do pé à cabeça, disse: olha, estes homens são os coitados, olha só, eles andam com os pés descalços, eles estão sujos, as roupas deles são como trapos, solta esses coitados, porque eles vêm de Nazaré. Ou seja, Nazaré era a periferia da periferia. Para você ter uma ideia, era tão periférica que no Antigo Testamento Nazaré não aparece nenhuma vez. Segundo o historiador Flávio Joséfo, um historiador muito importante, judeu, romano, ele ao citar todas as cidades e vilas da Galileia naquela época de Jesus, ele cita tudo, menos Nazaré. Nazaré era um local sem importância, mas aqui há algo maravilhoso. Deus gosta de trabalhar com aquilo que talvez para o mundo, para a sociedade, seja sem importância. Ele dali começou o processo, dali ele começou a sua realização de salvação, de um local que não tinha absolutamente nenhum valor, de um local onde as pessoas que lá viviam eram pobres, de um local que não tinha importância teológica alguma. De lá, Deus começou o processo de salvação para toda a humanidade. Foi na periferia, foi lá no pior lugar onde Deus decidiu atuar. Foi lá aonde o Verbo se fez carne
e habitou entre nós. Aqui a gente já tem uma lição linda. Qual é a lição maravilhosa que isso traz para você, traz para mim, traz para nós? Deus quer atuar lá, talvez onde as pessoas não deem importância. Deus quer atuar talvez não, eu quero dizer o talvez aqui é só uma força de expressão, mas eu tenho certeza que Ele quer. Deus quer atuar lá no seu grupo de oração. Deus quer atuar lá onde talvez o seu grupo seja de poucas pessoas, que não seja aquele grupo tão importante, às vezes da diocese, da arquidiocese aqui. Deus vai atuar mesmo nos lugares menores. Deus gosta de trabalhar dessa forma. Então eu quero dizer, querido e querida, que Nazaré também pode ser cada um de nós hoje, que talvez não somos olhados, que talvez não somos lembrados, que talvez não somos pessoas assim famosas dentro do movimento. Deus quer atuar ali. Veja, Deus não escolheu o templo de Jerusalém, Deus escolheu Nazaré. Deus não escolheu o templo de Jerusalém, Deus escolheu uma casa. Deus não escolheu o templo de Jerusalém com o seu sumo sacerdote, Ele escolheu uma mulher que estava lá na periferia, num vilarejo pequeno. Deus também nos escolhe aqui, do outro lado do mundo, em relação a Israel, no Brasil. Seja em que cidade for, Deus há de realizar, a partir daqui, uma obra poderosa de salvação para a humanidade. Você crê nisso? Olha para o teu irmão e diga assim: ainda que você esteja no lugar mais distante do mundo, Deus vai te alcançar para atuar por meio de você na sua obra de salvação. Amém? 2, vamos entender isso. O anjo Gabriel vai até lá, e agora há um detalhe lindo nas Escrituras. O texto fala que aquela mulher, Maria, era virgem. E isso é muito significativo. Por que é muito significativo? Porque é dessa virgindade que Deus vai atuar no mundo. Aqui não no sentido moral dessa virgindade, mas no sentido de uma mulher que não conhece homem dará à luz a um filho. Haverá, portanto, uma intervenção milagrosa. Deus, para a realização da salvação da humanidade, começará por um portento maravilhoso. Uma virgem dará à luz um filho. E isso para se cumprir a profecia de Isaías. No capítulo 7, no versículo 14, quando o profeta havia anunciado que na plenitude dos tempos uma virgem daria luz a um filho e este haveria de reinar sobre o povo. Aqui, portanto, trata-se justamente da promessa se cumprindo mediante um sinal, mediante um milagre. Aqui eu preciso dizer, queridos e queridas, Deus realiza o que precisa ser realizado para que a obra de salvação dele aconteça. E isso é algo tão bonito, isso é algo tão lindo, que nós podemos aplicar aos nossos grupos de oração, que nós podemos aplicar aos nossos ministérios, que nós podemos aplicar na nossa experiência de evangelização. Ou seja, se nós estamos vivendo talvez num grupo de oração que manca, que capenga, saibamos disso.
Deus pode operar a partir dali milagres para que a sua salvação se alastre, seja espalhada por toda a região. Deus pode operar milagres no seu ministério que talvez capengue, para que a partir dele outras pessoas sejam impactadas e alcançadas pela salvação. Quem aqui crê em milagres, levanta a mão e diga eu. Então olha para o céu e diga: Senhor, eu quero experimentar a sua intervenção, os seus milagres na minha vida, no meu grupo de oração, para que toda a humanidade ao meu redor possa ver a tua obra de salvação. Amém? Agora há outro detalhe maravilhoso na narrativa. Há outro detalhe fantástico. Maria, ela ouve o anjo dando a ela uma saudação. E qual é a saudação que foi dada pelo anjo a Maria? Aqui eu preciso te explicar alguma coisa muito interessante. Algumas traduções, como a Bíblia da Ave Maria, trazem a expressão ave. A expressão ave, ela na realidade está no texto latino, no texto em latim do Novo Testamento. No grego, a saudação é haire. Repita comigo, haire. E aí eu quero te explicar uma coisa muito interessante. Enquanto no texto latino a saudação é feita como se fosse uma saudação de um súdito a um rei ou uma rainha, como antigamente se dizia Ave César, no texto grego a ideia não é essa. No texto grego, haire significa, escute, algo como se fosse assim, graça. A palavra haire, ela vem da mesma raiz de caris, carisma. Haire, caire, significa graça. Graça. E aí eu quero te ensinar algo maravilhoso. Sabe como é que os gregos antigos, eles se cumprimentavam, e até hoje na Grécia alguns ainda utilizam esse cumprimento. Haire. Haire. Você passa na rua, vê alguém que você conhece e você diz, haire, graça, haire. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga, haire. Haire, em grego, significa isso, graça. É um cumprimento que você dava na rua para alguém que você conhece. Olha para as cartas de Paulo. Paulo, geralmente, ele cumprimenta as comunidades para as quais ele endereça o seu escrito como graça e paz. Ou seja, haire. Haire. Haire é um oi. Eu quero que você imagine a cena que o autor no grego quer fazer com que a gente imagine. Maria estava no lugar e de repente, oi, aparece um anjo ali. Fazer oi? Uma saudação de alguém, escute, que conhece o outro ao qual cumprimenta. Aqui há um detalhe maravilhoso. Maria foi cumprimentada pelo anjo como se o anjo já fosse alguém íntimo dela. Aqui está a diferença. Oi? E aí? Tudo bem? Como é que você está? É mais ou menos isso a saudação. E agora você precisa entender algo maravilhoso. Isso nos revela que Maria tinha uma intimidade com o céu, que talvez nem ela tivesse consciência como era tão grande tal intimidade.
Maria aqui está nos ensinando algo maravilhoso. Se nós queremos viver uma experiência com o Espírito Santo, como ela viverá, versículos daqui a pouco, Maria tinha uma intimidade com o céu. Se ela nos ensina isso, ela está nos dizendo com a sua vida nessa narrativa que para vivenciarmos uma experiência concreta com o Espírito, nós precisamos nutrir uma experiência de intimidade com o céu. Ei, querido, ei, querida, nesse dia de Pentecostes, Maria está nos ensinando, somos chamados a vivermos uma relação profunda com o céu, uma relação profunda com o Senhor, uma relação profunda com Deus. Aí nós entendemos aquilo que está presente no texto de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Porque antes do derramamento do Espírito, aqueles homens, eles estavam reunidos em oração, esperando o cumprimento da promessa. Ou seja, antes do derramamento do Espírito, um processo de intimidade, de oração com Deus. E eu preciso dizer que nos tempos atuais, muitos de nós estamos nos esquecendo dessa dimensão. Nós achamos que o Pentecostes, ele vai acontecer como uma experiência assim, de uma oraçãozinha simples, de uma oraçãozinha que a gente faz ali no grupo de oração, antes da pregação, clamando o Espírito Santo, e está tudo certo, o fogo vai cair. Não, o que a Escritura está nos ensinando, com o exemplo de Maria, dada aos apóstolos, no dia de Pentecostes, é que para um grande derramar do Espírito, necessário é uma grande intimidade com o céu, uma grande intimidade com Deus. Por isso, no Pentecostes aqui de Maringá nesse ano, nós somos chamados a mergulharmos profundamente na oração, profundamente na intimidade, profundamente no centro do coração de Deus, para que o fogo pegue. Para que o fogo pegue. A imagem que me vem é a imagem quando a gente vai fazer um churrasco que vai acender as brasas. A gente fica ali, às vezes, não é? Um tempo considerável. Como? Abanando, mexendo ali no fogo, para o fogo pegar. A gente deixa o fogo um tempo antes que as brasas se acendam. Aqui a imagem é a oração, preparando o carvão, preparando para que todas as brasas fiquem acesas. Então, queridos e queridas, um grande convite que eu quero fazer aqui, olhando para o exemplo de Maria no texto, é intimidade com o céu, nos preparando para um grande derramamento do Espírito Santo. Olha para o seu irmão e diga assim: cadê a tua oração, irmão? Olha para ele e diga: você está pronto para rezar, para orar, sim ou não? Fala para ele assim: sem oração, sem intimidade, não tem Pentecostes. O anjo então continua. E o anjo diz, haire, em grego, e continua, keharitomene, em grego, que foi traduzido como o quê? Foi traduzido como cheia de graça. O cheia de graça, no latim, gratia plena, foi justamente oriundo do texto latino. No texto grego é keharitomene, e keharitomene significa literalmente, porque se trata, meu querido e minha querida, de um verbo particípio, significa agraciada. Escute bem, porque isso é muito importante.
agraciada. A tradução literal seria essa. Agora entenda uma coisa. Agraciada é um verbo no grego passivo. Como assim? É o que nós chamamos na exegese bíblica de passivo divino. O que é isso? Deus é que deu a ela a graça. Deus é que atuou nela com a sua graça. Escute o que eu quero te dizer aqui. Aqui é algo fantástico. Número 1, para um Pentecostes, um derramar do Espírito, intimidade com Deus. Número 2, saber que é Deus quem faz, é Deus quem realiza, é Deus quem agracia. É Deus que derrama a sua graça. Em outras palavras, o que precisamos dizer, não é pelas forças de Maria que a graça está nela, mas por uma escolha de Deus que a graça está nela. Vem de Deus, é Deus quem faz, é Deus quem opera. Isso é a mais alta mariologia aqui católica nossa, densa, é isso. Maria é escolhida, quem atua nela é Deus. Não é por Maria para Deus, mas é de Deus para Maria. É claro que a gente, dentro às vezes da nossa espiritualidade, a gente inverte um pouco as coisas, dado o fato de que muitas vezes a gente está muito influenciado por uma religiosidade popular e etc. Mas o que nós precisamos entender, não é por Maria que ela é agraciada, mas é por Deus que a escolhe. Em outras palavras, nós precisamos dizer o seguinte: a ação de Deus se dá não por causa da humanidade, mas por causa de Deus. Ou seja, não se trata de um esforço humano para que Deus atue, mas por escolha do Deus ele vai atuar. Aqui nós temos uma teologia fantástica, já presente nas primeiras páginas da Bíblia. Foi Deus que deu início ao homem, e não o homem que criou Deus. Começa, portanto, em Deus. Começa, portanto, no Senhor. E o que isso significa? Muitos de nós, por esse Brasil afora, eu posso dizer para vocês, acabamos muitas vezes nos apoiando nas nossas forças humanas, como se essas forças humanas determinassem a ação de Deus, determinassem a ação do Espírito, como se nós pudéssemos dominar a Deus. Então, se nós rezarmos de um jeito, Deus vai agir desse outro. Se a gente rezar daquela outra forma, a gente consegue determinar Deus daquela outra maneira. Não, é o contrário. É Deus que escolhe atuar, é Deus que escolhe fazer, e a nossa intimidade com o céu é a gente estar preparado para fazermos a experiência da atuação de Deus da forma que Deus quer, da forma que Ele deseja. E quer ver como é que nós, muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, acabamos invertendo, achando que é por causa da nossa ação humana que Deus vai agir? A gente começou, ao longo desses anos nossos todos, de renovação carismática católica no nosso Brasil, a nos apoiar em nomes de pregadores. Então o que acontece? Olha, se aquele pregador for no retiro, o fogo vai cair. Se aquele pregador vier ao grupo de oração, o poder de Deus vai acontecer. Se aquele ministério de música maravilhoso, que tem 4 cantores, que tem teclado, que tem bateria, que tem violão, que tem guitarra, que tem baixo, que tem um monte de pedal aqui para fazer os efeitos da guitarra, tal e tal e tal, se eles vierem, o poder de
Deus acontece. Deixa eu dizer, o poder de Deus não acontece por causa de seres humanos. O poder de Deus não acontece por causa do padre X, do padre Y, do pregador A ou do pregador B, do ministério XYZ. Não, acontece porque Deus quer e porque Deus encontra corações de gente simples, gente que não tem nome, gente que não é famosa, gente que não é aplaudida quando chega nos lugares, gente simples como Maria, que tem o coração aberto para receber o fogo, o poder do Espírito Santo. A gente começou a se apoiar em seres humanos. A gente começou a se apoiar em ministérios humanos. Não, meu irmão, nós precisamos estar abertos na intimidade para receber o poder que vem de Deus. Essa é a diferença. O porquê muitas vezes não está acontecendo o grande poder de avivamento no nosso Brasil, porque nós estamos apoiados em nomes. Os eventos enchem porque vem fulano, ciclano e beltrano. Não pode ser assim. Independentemente de quem vai ou de quem vem, a gente precisa entender que nós precisamos estar preparados, porque quem age é o Senhor. Quem age é Deus. Quem age é Ele. Será que nós estamos conscientes disso? E eu quero muito que você entenda. O fogo vai cair não é porque eu estou aqui. Porque eu sou um comedor de arroz e feijão igual você, carne e osso igual você. Eu não sou nada além de você. Eu sou pior do que você. Eu sou mais pecador do que você. Mas uma coisa eu tenho no meu coração. Coração escancarado e aberto para receber o poder de Deus. Você tem também? Se você tem e eu tiver, nós estamos juntos, irmão. O fogo vai cair aqui nesse dia de Pentecostes. Não vai cair porque eu estou aqui, não. Porque podia ser qualquer um. Se tiver o coração aberto, Deus vai agir. Deus vai fazer. Porque vem dele. Agora, algo ainda mais lindo no texto. Maria, ao escutar tudo aquilo, ela fala, peraí, como é que é, anjo? Você está falando que Deus vai atuar em mim? Está falando que Deus vai realizar tudo isso aí do Salvador e tal em mim, que é isso que o anjo depois lhe anuncia, na sua segunda fala a Maria, ele fala a respeito do filho que viria dela, e aí então, Maria diz, ei, como é que pode tudo isso? Eu não conheço homem algum, eu não conheço. Ou seja, eu não tive nenhuma relação com homem algum, eu não consigo ter filhos. Nesse sentido, aí o anjo vem e explica a Maria uma das coisas mais maravilhosas da Bíblia. O anjo diz para ela assim, lá no versículo 35, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Agora o negócio fica muito profundo. Presta atenção. A gente precisa entender esse mistério de Deus aqui. Tudo aquilo que foi traduzido te envolverá com a sua sombra. No grego é uma palavra só. É um verbo. Que verbo é esse? É o verbo epiasquisei. Vou repetir para você entender. Tudo que foi traduzido em português por te envolverá com a sua sombra é um verbo só. É o verbo epiasquisei. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz epiasquisei.
Você está chique. Falando grego. Atenção! Atenção, gente. Esse verbo aparece 5 vezes dentro do Novo Testamento. 5 vezes. Sendo que 3 dessas vezes, uma em Mateus, outra em Marcos e outra em Lucas, para falar a respeito do momento em que Jesus está transfigurado no Monte Tabor. Escuta, lá é dito que uma nuvem luminosa os envolveu. O verbo envolveu é o verbo em questão aqui. Então esse verbo, ele diz respeito à nuvem que envolve Jesus, Moisés e Elias no Monte Tabor. Uau! É a mesma ação que ocorre em Maria. Aquela nuvem da glória de Deus que envolveu Jesus, glorificado no monte. É isso que acontece em Maria. É isso que acontece com ela. É isso que acontece nela, queridos e queridas. Maria foi envolvida por aquela glória que envolveu Jesus no Monte Tabor. Isso é poderoso. Só que aí há o detalhe. Esse verbo, ele aparece aqui em Lucas 1,35, é a 4ª vez. A 5ª vez eu não vou dar o spoiler agora, é a última parte. Mas quando a gente olha para o Antigo Testamento grego, esse verbo ocorre 4 vezes. E sabe qual é a primeira vez em que esse verbo, epiasquissem, aparece dentro da Bíblia, no Antigo Testamento? Pode anotar aí se você quiser. É lá em Êxodo, capítulo 40, versículo 29. Eu faço questão de ler para você. O texto diz assim: e era impossível a Moisés entrar na tenda da reunião. O que é a tenda da reunião? É o santuário que eles construíram para colocar a Arca da Aliança. Era aquela que ficava no centro de todas as 12 tribos que ficavam ao redor. Ali, então o texto está dizendo que Moisés não entrava naquela tenda. Por que ele não entrava naquela tenda? Porque a nuvem pairava sobre ela. Esse pairava sobre ela é o verbo epiasquissei. Ou seja, aquilo que aconteceu em Maria, a sombra do Altíssimo, a nuvem do Altíssimo, que a envolveu, é o que acontecia lá atrás, no local mais sagrado, morada de Deus no Antigo Testamento. É por isso que a gente chama Maria é a tenda do Senhor. Maria é o santuário que foi cheio da glória do Senhor. Agora só um detalhe lindo e maravilhoso. Escuta, Moisés não entrou porque a nuvem estava lá dentro. Mas a nuvem entrou em Maria. Será que tem alguém santo nessa história? Moisés não entrou porque a nuvem estava lá dentro, mas a nuvem entrou em Maria. Agora tem mais. O texto bíblico é maravilhoso lá no Antigo Testamento, porque nos fala a respeito do seguinte: Moisés não entrou. Aí nós temos, depois do livro do Êxodo, qual é a sequência? Gênesis, Êxodo, Levítico. Levítico é o momento no qual Deus, no Antigo Testamento,
dá as leis para a santificação do povo. Deus diz, faça isso, isso e aquilo, ofereça um sacrifício assim e daquele outro jeito, para que vocês sejam santificados. Escuta, isso é lindo demais. Aí a Bíblia continua, Gênesis, Êxodo, Levítico, leis de santidade. Qual é o próximo livro? Números. Só depois das leis de santificação é que diz o texto no livro dos Números que Moisés pôde entrar onde a nuvem estava. Moisés só pôde entrar onde a nuvem estava. Por quê? Porque ele estava santificado agora. Só depois dele estar purificado é que ele entra. Isso nos lembra aquele salmo. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? E a gente canta. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, e etc. e tal, que eu esqueci a letra. Mas o fato é, Moisés não entrou porque estava em pecado, só entrou depois de purificado. A nuvem entrou em Maria. Significa, ela é toda santa, ela é imaculada Conceição, porque se não fosse assim, a glória não tinha habitado nela. Então, desculpem meus irmãos separados, protestantes, evangélicos e afins, mas não tem como dizer que essa mulher não estava já purificada em relação a Deus. Imaculada Conceição. Está aqui o dogma. Agora, presta atenção. A nuvem entra em Maria. Entra, sim ou não? Agora, atenção. Se a gente voltar para o Novo Testamento, deixa eu te explicar, isso é maravilhoso. A nuvem que habitou a tenda, habitou o templo, habitou Maria, agora habita um outro lugar. Qual é o lugar? A quinta e última vez onde esse verbo aparece no Novo Testamento é lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 15. Você está me acompanhando aqui no raciocínio? Sabe o que está escrito lá? O texto diz assim: a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, a sua sombra se projetasse em alguns deles. É o mesmo verbo. O verbo projetar é o verbo epiasquisen, que é usado lá no Antigo Testamento, que é usado em Maria, que é usado em Jesus no Tabor, é usado em Pedro. E Pedro representa o quê? Pedro é a representação da igreja do Senhor. Ou seja, o que eu estou querendo te mostrar é que aquela mesma glória do Antigo Testamento habita a igreja de Deus. E isso é tão profundo, teologicamente, que o apóstolo Paulo vai revelar nas suas cartas a Corinto e depois lá em Efésios. Ele vai mostrar para nós em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e Efésios capítulo 2, versículo 22. Vós, cristãos, sois o templo do Espírito Santo. Agora você está entendendo? Ou seja, eu e você, nós enquanto igreja, somos o templo onde habita a glória lá do Antigo Testamento, a que habitou em Maria, que envolveu Jesus, que tocou Pedro e fazia com que Pedro realizasse tudo. Nós somos agora templos desse Espírito, templos da glória de Deus para o mundo. E as pessoas, quando olharem para nós,
precisam ver, nós somos cheios desta presença poderosa do Senhor. Olha para o teu irmão e diga assim: você não é pouca coisa não, irmão. Você é templo do Espírito. Bata no seu peito e diga assim: assim como Maria, eu sou o templo do Espírito. A nuvem da glória de Deus me habita. Dá um tapa no irmão e diga: habita você também. Você crê nisso, sim ou não? Você crê nisso, sim ou não? Você tem certeza disso, sim ou não? Então por que você fica choramingando, se fazendo de coitado, se o poder do Altíssimo está dentro do seu coração? Olha para o irmão que está do seu lado e diga: você não é coitadinho coisa nenhuma. Preste atenção. Última coisa que eu vou falar nessa pregação. Isso é muito bonito dizer e eu preciso te explicar. Alguém já ouviu falar da palavra Shekinah? Sim ou não? Quantas vezes a palavra Shekinah aparece na Bíblia hebraica no Antigo Testamento? Nenhuma. Ixi, agora lascou, hein, Márcio? Hein, Vera? Como é que fica agora? A palavra Shekinah, a pronúncia é Shekinah. Ok? Shekinah. Não é uma palavra hebraica. Ela é aramaica, depois o hebraico pega para si. Mas onde é que ela aparece, professor? Deixa eu te explicar uma coisa muito bonita. Eu não citei aqui Êxodo capítulo 40. Pois é. Quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o aramaico, nós temos um fenômeno chamado Targum. O que é Targum, professor? Targum é a tradução que ao mesmo tempo é um comentário do Antigo Testamento em aramaico. E ao comentar esse texto e traduzir o Êxodo 40, o autor, ele pega o verbo hebraico shahan, que é permanecer, e ele dá um nome ao fenômeno, dizendo agora com o substantivo, a Shekinah. Shekinah é a permanência, que foi entendida como a nuvem do Senhor. Foi um comentador e tradutor chamado Ben Yonatan que fez isso, e daí para frente a palavra Shekinah entrou no vocabulário da espiritualidade no antigo judaísmo, e depois perpassou séculos, alguns outros padres da igreja começaram a utilizar o termo Shekinah e etc. Isso entrou para a tradição cristã, mas Shekinah é a permanência. Shekinah é essa nuvem que permanece, é a glória de Deus, e revelado para nós no Novo Testamento, a Shekinah é o Espírito do Senhor. Então a gente pode dizer, a partir dessa tradição, em você está a Shekinah, em mim está a Shekinah, em nós está a Shekinah, em nós está a glória de Deus, a permanência de Deus. Deus permanece em nós, ainda que a gente não tenha certeza disso. Deus está, e Deus está por quê? Porque nós fomos batizados. Deus está por quê? Porque isso nos foi confirmado. Deus está, Deus habita, Deus está, Deus habita. E eu preciso te falar isso,
Isso é maravilhoso, maravilhoso. Isso aqui é para fazer, meu querido e minha querida, deixa eu te falar, se cumprir aquilo que Jesus falou. Jesus disse lá no Evangelho de João, que aquele que crê em mim manará rios de água viva. Por que Jesus fala aquilo, meu Deus do céu? Deixa eu te explicar. Sabe como é que é isso no grego? Manará rios de água viva em grego é o seguinte: do seu umbigo sairão água viva. Olha o umbigo do teu irmão aí. Ainda bem que está tampado essa caçapa. Deixa eu te explicar uma coisa interessante. Escuta. Sabe por que Jesus, lá no grego do Novo Testamento, fala do umbigo de quem crê nele manará rio de água viva? Porque o que é o umbigo? O umbigo é o que liga o que foi gerado com a sua matriz. E a tradição judaica da época de Jesus afirmava, sabe o quê? Afirmava, meus irmãos, que Jerusalém era o umbigo do mundo. Você sabia disso, não? Por que Jerusalém é o umbigo do mundo? Porque Jerusalém é aquilo que liga Deus a toda a humanidade. E agora, qual é a visão? Escuta agora que isso é maravilhoso. O que diz a profecia de Ezequiel? Que do altar do templo, água viva sai. E por onde essa água viva sai, por onde ela passa, ela transforma em vergel, até o deserto. Ser templo do Espírito, onde a Shekinah habita, é entender isso. Você é o umbigo de ligação entre Deus e toda a humanidade. E por onde você passar, se você crer nele, você vai emanar rios e rios e rios e rios e rios de água viva. Você crê nisso? Se você crê, a gente vai rezar. Agora nós vamos clamar. Nós vamos pedir. Senhor, queremos experimentar essa Shekinah, sabendo que agora a gente está ligadinho lá, ó. Ligadinho, porque a gente crê. E porque a gente crê, nós vamos viver isso. Nós vamos viver essa emanação profunda, profunda, profunda da água viva por onde a gente passar. Repita comigo: Senhor, eu quero, eu desejo, eu preciso desse poder do teu Espírito. Fortalece a minha crença, Senhor, de que eu sou o teu templo, assim como foi Maria, assim como o Senhor atuou em Pedro. Eu creio, Senhor. Portanto, a partir de mim, pode fazer emanar rios de água viva. Fica de pé, erga teus braços e diga: rios de água viva. Eu creio, Jesus. Eu sou templo do teu Espírito. Portanto, faça em mim fonte de água viva. Fonte de água viva. Vem, Espírito Santo de Deus, começa a rezar. Solta a sua voz. Solta a sua voz e começa a clamar: vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem, Espírito.